A frase que eu vou dizer agora pode parecer estranha por se tratar de quem está falando, mas eu vou dizer ela com muita certeza e tranquilidade. A Substância é o filme mais bizarro que eu já vi na minha vida. Na história temos a Elizabeth Sparkle, uma celebridade que quando mais nova era muito, mas muito querida no mundo. A idade chegou para Elizabeth e ela, que ainda tinha um programa de TV Fitness, é demitida porque o pessoal da emissora acha que eles precisam de alguém mais jovem. Obviamente ela fica devastada, né? Porque ninguém tá preparado para ouvir a frase "nós vamos te substituir porque você tá velha". Então ela é apresentada a Substância, uma droga ultra tecnológica que permite à pessoa que a utiliza criar uma versão mais jovem e melhorada de si mesma. Ela embarca nessa loucura, usa a substância e assim nasce a Sue, a outra versão dela. A original e a cópia são a mesma pessoa, só que em 2 corpos. Logo, elas não vivem simultaneamente, cada uma vive uma semana. E esse tempo de uma semana entre a troca de corpos é algo que precisa ser respeitado rigorosamente. O equilíbrio precisa ser perfeito, senão as consequências são terríveis. E bota terríveis nisso, porque o bagulho é bizarro. Sim, meu povo, temos aqui um body horror ou terror corporal, como você preferir chamar, porque o foco principal do filme é o corpo das duas personagens, que são Elizabeth e a Sue, que na verdade são uma única pessoa, mas vocês entenderam. E quando eu digo foco, eu me refiro tanto à mensagem que o filme quer passar por trás daquela história, quanto ao horror de fato. Mas deixa eu falar então primeiro sobre o horror e depois eu entro nessa parte da mensagem. O terror é trabalhado em cima de tudo que acontece no corpo das personagens, começando pelo uso da substância e indo até as consequências de quando elas quebram as regras. Regras essas que, vamos dizer, são introduzidas à trama de forma muito eficiente, simples e de fácil entendimento. A forma como a substância é utilizada por si já é uma parada muito bizarra. O outro corpo, que é a versão melhorada e mais jovem, é criado uma única vez e essa cena é uma cena que com certeza vai fazer muita gente ficar nervosa, porque pela cicatriz da personagem nessa imagem que tá aparecendo pra vocês agora, vocês já devem imaginar o que acontece, né? E aí depois que o outro corpo é criado, como a regra de 7 dias precisa ser seguida, existe todo um passo a passo que precisa ser feito quando elas vão trocar ali quem assume o controle na semana. E apesar da gente ver várias vezes elas trocando e fazendo tudo que tem que fazer pra trocar, ainda assim a diretora consegue fazer com que a cada troca a história consiga ficar mais e mais bizarra. E pra trazer toda essa bizarrice, o filme conta com efeitos práticos que, na minha opinião, ficaram sensacionais. São efeitos tão bons que quem tem o famoso estômago fraco se contorce na cadeira. Inclusive, isso foi o que aconteceu com um cara que tava sentado do meu lado na cabine de imprensa que eu fui pra assistir o filme. O cara se contorcia de cada jeito na cadeira que vocês não têm ideia. E botava a mão no rosto e fazia assim, assim, assim. Ele não tava falando nada, mas só os movimentos que ele fazia já dava pra eu perceber que ele tava muito incomodado. Esse não foi o meu caso, porque eu sou muito acostumada a assistir esse tipo de coisa e não me incomoda em nada ver sangue, ferimentos e coisas do tipo. Mas eu tenho plena ciência de que são sim cenas que vão causar desconforto em muita gente. E por falar em desconforto, eu não podia deixar de mencionar os closes do filme que estão ali pra te deixar desconfortável em todos os sentidos possíveis. Como assim? São closes em coisas nojentas, como essa que apareceu no trailer. São closes em ferimentos. São closes em partes do corpo das personagens, partes do corpo que eu diria que são dignas de filmes adultos. E esses closes, na maioria das vezes, vêm acompanhados de altíssimos efeitos sonoros, porque eles querem te incomodar. E eles vão conseguir fazer isso. Mesmo que no início você não se incomode, porque esses closes estão ali desde o início, vai chegar uma hora que você vai se incomodar. Ah, e não é porque eu disse que eu não me contorci na cadeira com as cenas mais nojentas ali ao longo do desenvolvimento que as cenas mais bizarras não tiveram nenhum impacto em mim, tá? Como eu disse, a diretora consegue fazer com que o filme fique mais e mais bizarro a cada cena. Então chegou sim um momento em que eu fiquei extremamente incomodada com o que eu tava vendo ali na tela. E olha que não era nada de sangue ou de ferimentos. Eram coisas muito mais bizarras que isso, que são resultado do mau uso da substância. À medida que as regras vão sendo quebradas, coisas vão acontecendo no corpo delas. O nível que isso chega lá no terceiro ato é um festival de horror e de nojo. Agora, como eu disse, o horror corporal também vem junto com uma mensagem. Então toda essa questão da substância acaba por ser uma crítica social, uma sátira para ser mais específica. Uma sátira sobre o terrível mundo da fama e como as pessoas são descartáveis por qualquer coisa, até mesmo coisas naturais do ser humano como
envelhecer, principalmente as mulheres quando fazem sucesso pelos seus bonitos corpos. E o filme constrói essa crítica de uma forma muito legal desde o início. Ele inicia trazendo alguns elementos simples para mostrar do que se trata a história, como por exemplo, uma estrela na calçada da fama, e aí ele mostra toda uma historinha ali, desde o dia em que a estrela da Elizabeth foi colocada ali na calçada. Isso para mostrar pra gente a evolução da carreira dela e como foi ficando a carreira dela à medida que ela foi envelhecendo. E a forma como essa historinha foi contada foi muito diferente, muito interessante. A diretora podia optar por simplesmente mostrar um flashback da carreira dela, mas não, ela pensou em uma forma super criativa de fazer isso. E aí depois o roteiro já entra de cabeça mostrando quão ingrato e hostil é esse ambiente e que graças a ele e toda a pressão exercida sobre as mulheres, existe essa busca incessante pela beleza e por se manter para sempre jovem, apesar de envelhecer ser algo natural. Então existe esse conflito na vida da protagonista, né, que é mais um conflito interno em relação ao envelhecimento, e é o que acaba levando ela a querer experimentar a substância. Então o filme explica muito bem como é que foi chegar até ali, né, até ela estar disposta a experimentar a substância, que é uma parada muito louca, podemos chamar assim. E ele faz isso de maneira relativamente rápida e eficaz. E depois disso, acabam vindo outros problemas para a vida dela, que são os problemas resultantes do uso da substância. Mas sem nunca perder a essência da história, que é a questão do envelhecimento e dos padrões de beleza. Então, mesmo desenvolvendo o conflito entre as personagens, o filme não deixa de lado em momento algum o conflito interno da Elizabeth, que é o foco principal. Isso para mim foi um ponto muito positivo, porque ele não deixa a gente esquecer em momento algum a mensagem que o filme quer passar, por mais bizarra que a história fique. Mas falando mais especificamente sobre esse segundo conflito que é criado, a relação entre as personagens, né, os dois corpos, é o que acaba por desenvolver isso. E apesar delas serem, entre aspas, a mesma pessoa, elas, entre aspas, pensam de forma diferente, porque são duas versões diferentes da mesma pessoa. Uma versão é a Elizabeth, que tem todo um complexo em relação ao seu corpo e à sua idade, e a outra é a versão perfeita dela, jovem, com tudo esticadinho, com tudo em cima, perfeita. Só que ela não pode viver eternamente dentro dessa versão perfeita. Existem regras que precisam ser seguidas. Então existe toda essa diferença na forma de pensar dentro do corpo de cada versão, e existe a obrigação de viver dentro das duas versões, o que acaba trazendo para a Elizabeth original mais e mais comparações. Então, se a Elizabeth, antes da Sue, que também é ela, mas ok, já tinha todo esse complexo quanto ao corpo e quanto à idade, a Sue, que é a versão melhorada dela, ao invés de vir para agregar, acaba vindo para confirmar que o corpo original dela realmente não presta mais. Ou seja, esse conflito entre as duas versões dela acaba vindo para enfatizar ainda mais a crítica quanto à juventude e os padrões de beleza. Então a gente tem aqui um lindo festival de horror corporal, somado a uma crítica social maravilhosa. E somado também a atuações sensacionais. Gente, que performance foi essa da Demi Moore. Não que a Margaret Qualley também não esteja incrível, porque ela tá assim, mas que a Demi Moore é destaque, ela é. Até porque a personagem dela é muito mais cheia de camadas, portanto, mais complexa de se interpretar. Agora, eu achei a história sensacional dos dois ângulos, tanto do body horror misturado com ficção científica, quanto da sátira que ele fez. O filme só tem um probleminha, na opinião, que é não saber a hora de parar. Parece que quer, que faz questão de ser o filme mais bizarro que você já assistiu, e pra isso ele vai até o extremo. Extremo tanto na duração, porque o filme tem aí 2h30 de duração, quanto na bizarrice. O terceiro ato do filme é o que me fez dar o veredito desse título que vocês viram aqui do meu vídeo, porque, gente, ele é simplesmente um show de horrores. E é aquele tipo de terror nojento, sabe? Eu não quero tirar a graça pra quem vai assistir, então eu vou pular a parte da bizarrice e vou focar na parte da duração. Por mais interessante que a história estivesse, chega uma hora que a gente pensa, não vai acabar não. Mas não, a diretora faz questão de seguir em frente e ficar o mais bizarro possível, porque só bizarro não tá bom pra ela, tem que ser extremamente bizarro. Então pra mim, o filme passou um pouco do ponto, podia ter sido mais enxugado um pouquinho. Mas pouca coisa, tanto é que não chegou ao ponto de me fazer deixar de recomendar o filme pra vocês, porque eu acho assim que vale muito a pena ir ao cinema assistir. É uma história que tem uma premissa que parece familiar, mas quando você começa a assistir, você percebe que é sim uma história que se destaca. O roteiro e a direção são da Coralie Fargeot. Gente, eu não falo francês, ela é francesa, o sobrenome dela é francês. Esse é o segundo filme da vida dela e é o segundo filme dela que eu assisto e gosto. O primeiro filme foi Vingança, de 2017, já tem até vídeo falando sobre ele aqui no canal. E lá ela também arrasou na direção do filme, assim como aqui em Substância. E eu devo dizer que eu não sou muito de horror corporal não, mas a Substância
me ganhou. Mesmo com essa duração passando um pouquinho do ponto. Se você tá assistindo esse vídeo no dia em que eu liberei ele, a Substância estreia nos cinemas aqui do Brasil dia 19 de setembro. Vá assistir, simplesmente vá e depois volte aqui pra me contar o que você achou, principalmente das partes mais bizarras lá do final. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque por aqui eu falo sobre filmes de terror e suspense, então se você gosta desse tipo de filme, você tá no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.